serve aos comunistas. Você quer entender por que narcotraficante serve aos comunistas. Você quer entender por que o Lula está preocupado com isso? Porque o Lula vai perder os seus meninos. Cara, vai ser tão bom ver ali a imagem do Lula com aquele reward, sabe? Quanto custa informações sobre o Lula. Mas eu queria falar aqui de uma notícia que saiu no G1. Vamos de pau. E, na verdade, é uma notícia que saiu na BBC, tá? E aí o G1 republicou, eles com certeza devem ter algum acordo, falando sobre a possibilidade do Trump declarar o PCC como organização terrorista. E por que o governo Lula se preocupa com isso? Saiu no G1 desse jeito? Por quê? Entenda como isso é bom, só faltou isso. Né? Ali. Põe no Alan ali. Não, pera aí. O Alan é muito bom, põe ali. Trump pode declarar a PCC organização terrorista? Por que o governo Lula se preocupa? Por quê? Por quê? Qual é, mano? Cara, É o famoso, como é que é? Eu entenda. Entenda como isso é bom, né? Entenda. Ou só entenda. Nesse caso é o contrário, né? Entenda como isso não é bom. Como não é bom, Que loucura. Porque os Estados Unidos tentaram que o governo brasileiro declarasse como terroristas o PCC e o Comando Vermelho. A Argentina tentou. O Paraguai tentou. E o Lula e o Lewandowski, não. Só deixar claro para as pessoas que os narcotraficantes, eles não são chefes do Lula. Eles são braços do Lula. É bom que você em casa entenda isso. Porque o senso comum ali do pessoal, a ideia dominante que existe hoje no Brasil é que pelo fato dos narcotraficantes terem armas de fogo, agirem de modo criminoso e frio e assassinam qualquer pessoa, tipo Luiz Inácio Lula da Silva estaria com medinho do narcotráfico, o tadinho dele tão vulnerável. Não. Narcotraficante serve aos comunistas. Os comunistas deixam isso bem claro, porque são eles a quem dão treinamento, eles a quem dão armamento. Tudo é feito por eles. Né? Não é à toa que a AK-47 é o símbolo dessa galera. Né? A arma russa utilizada pelos terroristas, pelos narcotraficantes, contrabandeada pelos comunistas, né? Ou do Irã, ou contrabandeada da Rússia, chegando nas Farc, das Farc chegando no PCC, Comando Vermelho, é estratégia dos comunistas. Então, você quer entender por que o Lula está preocupado com isso? Porque o Lula vai perder os seus meninos. Né? Basta você imaginar que hoje no Brasil o efetivo de narcotraficantes, pelo menos no Rio de Janeiro, é maior do que o efetivo da polícia. Então, digamos que do nada a população do Brasil, do Rio de Janeiro, vira e fala assim: basta, chega, que absurdo, os narcotraficantes tomando conta de tudo, vamos fazer um imenso protesto contra isso. Acaba no minuto seguinte, porque o efetivo policial brasileiro não poderá defender o povo desarmado dos narcotraficantes armados. Então, Flávio Dino, ele pode até ser ali liderado, né, em tese por narcotraficantes, mas o chefão dele, que é o Lula, esse aí é chefe do narcotráfico. Eu não vejo a hora, sabe? Que o Brasil está caminhando nessa direção, todo mundo sabe. Né? Mas eu não vejo a hora. Ai, Senhor, se eu puder ver isso, eu vou ficar muito feliz. Eu não vejo a hora do Trump já declarar o Lula como ilegítimo e dizer que precisa de uma operação policial para prender esse chefe de narcotraficante. Porque ele é sócio do Maduro, não sei se no cartel de Los Solis, porque título e nome aqui não faz muita diferença, mas que o Lula é sócio do Maduro, isso aí é evidente. Qualquer pessoa que entenda um pouco de Foro de São Paulo sabe que o Lula não é peixe pequeno, tá? Se vocês acham que o Lula é só aquele velho cachaceiro que roubou uns dinheirinhos, uns milhões e milhões e milhões do bolso, ele não é só isso não. Ele é o líder, né? O chefe, como você me corrige, é bom lembrar que agora... É que líder tem sempre uma conotação positiva. Né? Ele é chefe supremo do Foro de São Paulo, que é a organização criminosa que de fato, a organização terrorista, né? Os terroristas que de fato mandam na América Latina. Eles de vez em quando têm auxílio da Rússia, de vez em quando têm auxílio da China, mas eles têm uma atividade independente, uma agenda independente, e eles estão aí para destruir a América Latina. Então eu não vejo a hora do Trump declarar esse cara, esse bandido safado do Lula, como um criminoso a ser procurado. Cara, vai ser tão bom ver ali a imagem do Lula com aquele reward, sabe? Quanto custa
informações sobre o Lula. Tem informações sobre o Lula and Reward do departamento do DOJ, né, Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eu não vejo a hora. Essa hora vai chegar, você pode ter certeza. Mas nós precisamos de uma população esclarecida sobre isso e uma imprensa que fale sobre isso. Não uma imprensa que fale, entenda por que o Lula, tadinho, Não quer. não quer, é contra. Eu queria até trazer um trecho dessa Por favor, reportagem do ministro, G1. claro. É uma aspas bem interessante aqui. É do diretor executivo da Euroásia, que é o Christopher Garman. Olha o que ele falou, aspas para ele. O desafio de quando você denomina PCC e Comando Vermelho como organização terrorista é que tem que identificar quais grupos estão ajudando essas organizações. E dado o tamanho, sofisticação e a entrada desses grupos no setor privado, não é fácil. Então, eu acho que assim, se tem que identificar todo mundo que coopera, tá explicado acho que porque Não, mas o que eu acho engraçado dessa parte aí que você estava lendo, né, eu também vi, ele fala só setor privado. Administração pública, nada. Por que ele falou só setor privado nisso daí? Ai, Deus meu. E aí o outro ponto dessa notícia que eu acho interessante, que é uma boa notícia, tá? Para quem estava querendo boas notícias, está aqui uma. Né, que a possibilidade do governo americano classificar facções criminosas como primeiro comando, como PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, foi citada pela consultoria, essa aí, Eurasia Group, em uma lista de sanções potenciais elaborada ainda antes do fim do julgamento do STF. Então, aquilo que o Marco Rubio falou na entrevista, de que novas sanções poderiam vir contra o Brasil esta semana ou nas próximas, inclui essa possibilidade aqui. Então, gente, a gente está falando de curto prazo. Fala em poucos meses aqui. Tá? Curto prazo. Num curto prazo, a gente pode ver o governo americano classificando PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Excelente notícia. Será ótimo. Será ótimo. Mais alguma coisa aí para destacar, Vinícius? Não, acho que Era isso? Não, eu tenho uma mensagem aqui muito legal que eu encontrei no chat. De vez em quando a gente tem umas mensagens assim que nos enchem de esperança, né, renovam a fé e a gente segue mais firme ainda. Renato Gomes, olha só. Depois que apresentei o canal da Timeline para o meu pai, ele agora não briga mais comigo por política e finalmente aprendeu que era manipulado pela esquerda. Timeline salvou meu relacionamento com ele. Pô, rapaz, coisa boa. Tirou da bolha, né? É. Tirou da bolha da imprensa. Eu tive muito problema com meu pai, não por conta de política, porque eu pensava exatamente como ele, penso até hoje exatamente como ele. Mas que meu pai me empurrou para umas áreas que não eram as minhas áreas informática, essas coisas, informática, né? Estatística, eu fiquei meio perdido, mas fora isso, tudo bem. Vamos falar um pouquinho do Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes